Na nomenclatura de alcenos, você tem que puxar a numeração mais próxima possível da ligação dupla. Uma cadeia de 4 carbonos se chama bute. A ligação dupla, que está no menor carbono possível da cadeia principal, que entre o 1 e o 2 é um 1, tem que colocar o en para dizer que é uma ligação dupla, e O porque é um hidrocarboneto. Lembrando que esse 1 pode vir na frente da cadeia principal, ficando dessa forma aqui. As duas são a mesma coisa. E se tivesse uma ramificação no carbono 3, a prioridade para puxar a numeração ainda seria mais próximo possível da ligação dupla. Então você diria que no carbono 3 tem uma ramificação metil, e esse aqui seria o nome dessa cadeia. Mas se ao invés de uma cadeia de 4 carbonos, eu tivesse uma de 5, a numeração ainda seria puxada mais próxima possível da ligação dupla, e você tem que especificar a numeração da ligação dupla sendo o menor número possível. Entre 2 e 3, o menor número é o 2. 5 carbonos. Pente. A ligação dupla está localizada no carbono 2. Tem que colocar en e o O no final. E tem que especificar também que no carbono 4 tem um metil. Dessa forma aqui. Mais uma cadeia de 5 carbonos se chama pente. Mas se ela tivesse 6 carbonos, a numeração teria que ser puxada de uma forma diferente. Porque se você puxar da esquerda para a direita, a ligação dupla vai ficar no carbono 3. E você puxar a partir do outro lado, você vai perceber que ela também vai ficar no carbono 3. Então deu um empate. Esse carbono aqui ficou no carbono 3, puxando da direita para a esquerda. E esse carbono aqui, que é a numeração em vermelho puxando da esquerda para a direita, também ficou no carbono 3. Então o critério de desempate vai ser a localização da ramificação, que no caso, a numeração em vermelho está no carbono 2. Então, para considerar os menores números possíveis para as ramificações, vamos considerar a numeração em vermelho. Então, uma cadeia de 6 carbonos se chama X. A ligação dupla está no carbono 3. Tem que colocar en e terminar com O. E o metil está no carbono 2. E você coloca um traço entre o L e o H para não ficar com som de lhe. Você viu o caso com apenas uma ligação dupla. Mas se por acaso tivesse duas ligações duplas, você teria que especificar que no carbono 1 tem uma ligação dupla e no carbono 3 tem outra ligação dupla. 6 carbonos. X. No carbono 1 tem uma ligação dupla e no carbono 3 tem outra ligação dupla. Como existem duas ligações duplas, você coloca di, en e termina com O no final porque é hidrocarboneto. Como aqui não tem ramificações, esse aqui já é o nome desse composto. Mas se ao invés de você colocar os números no meio, você tivesse colocado na frente da cadeia principal, dessa forma aqui, antes de você colocar o dien, você colocaria um A antes, e aí sim terminaria o nome do alceno. Isso daqui é para facilitar a pronúncia, para falar hexadieno. E essa daqui é a localização da ligação dupla. Os dois exemplos estão certos. Agora eu quero que você descubra qual é a cadeia principal. Se é a azul, que tem 7 carbonos, ou se é a vermelha, que também tem 7 carbonos. A resposta certa é a cadeia em vermelho, porque a cadeia principal sempre tem que ter a ligação dupla em alcenos. Então, se você puxar a numeração a partir daqui, uma cadeia de 7 carbonos se chama ept. A ligação dupla, que está no carbono 1, eno. Essa é a terminação
E todo o resto que está fora da cadeia principal são ramificações. Na ordem alfabética, o metil vai vir primeiro. Então, no carbono 4 tem um metil. No carbono 2, isso daqui é uma ramificação de 4 carbonos. Mas aqui no centro tem um carbono secundário, que está entre 2 outros carbonos. A gente só considera os carbonos da ramificação, não considera o carbono da cadeia principal. Isso daqui é um carbono secundário na ramificação, então isso aqui é um sec-butil. E essas daqui são as ramificações. Lembrando, como eu falei para você, você coloca um traço para não juntar o som do L com o H. Agora eu quero que você descubra qual é o nome desses dois compostos. Os dois apresentam 4 carbonos na cadeia principal. Se você fizer a numeração, os dois vão ter uma ligação dupla no carbono 2. Então, no carbono 2 tem uma ligação dupla e não tem nenhuma ramificação. Mas esses dois compostos não são a mesma coisa. Porque se você observar, esse daqui está em lados opostos, enquanto esse está no mesmo lado. A fórmula molecular deles é a mesma, porém a forma que eles se organizam é diferente. Isso daqui é uma isomeria entre alcenos. Esse que está de lados opostos é uma isomeria trans, e esse, como está no mesmo lado, é uma isomeria cis. Então o nome desse composto da esquerda é trans but2eno, enquanto que o da direita é cis but2eno. Esse é o nome desse composto e esse é o nome desse composto. Note que é o mesmo. A única coisa que muda é o nome da isomeria na frente deles. Se você for observar esse exemplo aqui no lado direito, ele também apresenta 4 carbonos. A ligação dupla dele está no carbono 1. Então, 1-eno. Mas se você for observar, esse composto não apresenta isomeria. Porque o critério para ter isomeria em alcenos é que na ligação dupla ele tenha 2 substituintes diferentes. Substituinte é quantos átomos estão ligados aos carbonos da dupla. O da direita está ligado a um etil e a um hidrogênio, que não está mostrando aqui, mas a quarta ligação dele é com hidrogênio. Esse carbono 1 está ligado a 2 hidrogênios. Como esses 2 hidrogênios são o mesmo átomo, hidrogênio e hidrogênio, aqui não tem isomeria de alcenos. Então, esse é o nome desse composto. Nesse caso aqui, desses dois exemplos, nesse do exemplo do trans, que é o da esquerda, tem isomeria porque tem 2 substituintes diferentes, hidrogênio, carbono. E se você for ver o lado esquerdo, hidrogênio e carbono. Então são 2 substituintes diferentes. Você nunca compara o da esquerda com o da direita. Você sempre compara os que estão ligados ao mesmo carbono. Você compara hidrogênio com carbono e carbono com hidrogênio. Esse do cis é o mesmo caso. Você vai perceber melhor nesse desenho aqui embaixo. Esse carbono tem 2 substituintes, um carbono e um hidrogênio. Como esses dois são diferentes, aqui pode apresentar isomeria. Se você for ver o carbono da esquerda, ele apresenta 2 substituintes, carbono e hidrogênio. Eles dois são diferentes, então pode apresentar isomeria. Como eles estão no mesmo lado, carbono está para cima, no exemplo da esquerda,
e carbono está para cima no exemplo da direita, e hidrogênio está para baixo nos dois casos, isso daqui é uma isomeria cis. Se isso daqui estivesse de forma contrária, nesse caso, os carbonos estariam em lados opostos. O carbono está no lado de cima, no lado esquerdo, e o carbono está no lado de baixo, no lado direito. A mesma coisa com os hidrogênios. Eles estão opostos. Quando eles estão opostos, a isomeria é trans. Isomeria cis e trans é só utilizada em compostos que são substituídos duas vezes. Se ele for substituído mais de 3 vezes, é isomeria EZ. Como nesse caso aqui. Aqui apresenta 1, 2, 3 átomos diferentes. 3 substituintes diferentes. Quando tem 3 substituintes diferentes, você utiliza a isomeria E e Z, que é quase a mesma coisa de cis e trans. Cis está relacionado com a isomeria Z e trans está relacionado com a isomeria E. Então eles querem dizer a mesma coisa, mas cis e trans são isomerias de compostos que têm 2 substituintes, e Z e E é isomeria de compostos que têm 3 ou mais substituintes. Como aqui apresenta 3 substituintes diferentes, vamos utilizar a isomeria E e Z, que é a partir do número atômico. A gente sempre compara o de cima com o de baixo, nunca com o da esquerda com o da direita. Entre cloro e carbono, cloro tem maior número atômico, carbono tem menor número atômico que cloro. Entre carbono e hidrogênio, carbono tem maior número atômico, hidrogênio tem menor número atômico. Os de menor número atômico estão no mesmo lado, e os maior número atômico estão do mesmo lado também. Isso daqui é isomeria Z. Uma dica para saber é se eles estão juntos. Se eles estão juntos, é isomeria Z. Porém, se trocarmos os dois lados, agora você percebe que os de menor prioridade estão opostos e os de maior prioridade também estão opostos. Então, isso daqui, como eles estão separados, é isomeria E. Agora que você sabe da isomeria E e Z, isso pode ser aplicado na nomenclatura. Primeiro você puxa a numeração da ponta que você acha que for os menores números possíveis para as ligações duplas. Da esquerda para a direita é a numeração em vermelho e da direita para a esquerda é a numeração em azul. A ligação dupla ficou no carbono 2 e no carbono 6 na numeração em vermelho. Na numeração em azul ficou no carbono 2 e 6 também. O critério de desempate, como mostrei no exemplo, são as ramificações, que tem que ficar nos menores números possíveis, que no caso é a numeração em vermelho, que ficaram no carbono 3 e 4, não na numeração azul, que ficaram no carbono 6 e 5. Agora a gente tem que identificar qual a isomeria dessas ligações duplas. Nesse primeiro exemplo, esse primeiro carbono está ligado a um hidrogênio e a um carbono. Nesse carbono azul, ele está ligado a um carbono e a todo esse grupo aqui. Então, quer dizer que ele apresenta 3 substituintes diferentes. Esse grupo é enorme, esse hidrogênio e esse carbono. E carbono são a mesma coisa, então a gente não conta 4 substituintes diferentes, só 3. Se aqui tivesse outro elemento, tivesse o cloro, por exemplo, aqui seria 4 substituintes diferentes. Mas seria a mesma coisa para decifrar a isomeria E e Z deles. Começando pelo carbono vermelho, o hidrogênio tem menor número atômico que esse carbono. No carbono da direita,
A gente tem que decifrar qual é o que tem o maior número atômico. Esse grupo enorme que eu circulei agora, ou apenas esse carbono. O grupo enorme sempre vai ser o que tiver maior número atômico. Então, a setinha para cima fica para ele. E esse daqui é o que tem menor número atômico. A isomeria dessa primeira ligação dupla é... Agora temos que decifrar a isomeria dessa segunda ligação dupla, que aqui apresenta 2 hidrogênios. E para a gente comparar esse carbono com esse hidrogênio em número atômico, o hidrogênio tem menor número atômico e esse carbono tem maior número atômico. A gente comparou esse carbono azul, agora vamos comparar o carbono vermelho. Esse hidrogênio apresenta menor número atômico que todo esse grupo aqui. Como os de maior prioridade estão de lados opostos, isso daqui é uma isomeria E. Agora que já sabemos qual é a isomeria dessas duas ligações duplas, podemos dizer o nome do composto, que uma cadeia de 8 carbonos se chama oct. As ligações duplas estão no carbono 2 e no carbono 6. Você tem que especificar com um di na frente antes de você escrever em no, porque o di se refere a duas ligações duplas. As ramificações estão no carbono 3 e no carbono 4. Duas da mesma ramificação, 3 e 4, que se chama metil. Como existem duas da mesma ramificação, é a mesma coisa desse di-eno. Você tem que colocar um di para dizer que existem duas da mesma ramificação, que no caso é o metil. Agora que você terminou o nome desse composto, você coloca a isomeria que descobrimos as ligações duplas. No carbono 2 tem um carbono de isomeria E, e no carbono 6 tem uma ligação dupla que também tem isomeria E. E você coloca entre parênteses e um traço aqui. Então, no carbono 2 tem uma ligação dupla com isomeria E, e no carbono 6 tem uma ligação dupla com isomeria E. E esse daqui é o nome desse composto. Para finalizar, eu quero que você descubra qual é a cadeia principal desse exemplo. As ligações duplas têm que estar dentro da cadeia principal. E também tem que ter a maior cadeia possível, que no caso é essa que eu fiz em azul. Puxa mais próximo possível da ponta em que está a ligação dupla e todo o resto é ramificação. Lembrando que a cadeia principal não pode ser essa em vermelho, porque estaria deixando de fora da cadeia principal essa ligação dupla. Então não pode deixar nenhuma ligação dupla fora da cadeia principal. Isso daqui é uma ramificação metil. Isso também. E isso daqui é 4 carbonos, butil, que apresenta um carbono terciário dentro dessa ligação. Esse carbono do centro está ligado a 3 outros carbonos. Lembrando que não se conta com o carbono que está ligado à cadeia principal. São os 3 que está dentro da ramificação. Então isso aqui se chama terc-butil. Então o nome da cadeia principal é X, 6 carbonos. A ligação dupla está no carbono 1 e também está no carbono 3. Como existem duas ligações duplas, é di-eno. E agora você coloca o nome das ramificações, que o terc-butil está no carbono 3, que por ordem alfabética é o metil, que aparece no carbono 4 e no carbono 5. Como são duas da mesma ramificação, você tem que colocar um di na frente. E agora o nome terc-butil. O terc-butil tem que ficar por último por causa da ordem alfabética, que está no carbono 3. Lembre-se desse traço no final para não juntar o H com o L. A isomeria da dupla ligação nesse carbono 3 vai ser entre esses dois carbonos azuis que eu fiz agora.
entre esse grupo de cima e o grupo de baixo, sempre o que tem maior número atômico é o maior. Como esse daqui é o maior grupo, tem maior quantidade de carbonos, aqui tem 4 e aqui só tem 2, o que tem maior número atômico é o de baixo. Nesse outro lado, apresenta 3 carbonos e aqui embaixo apresenta só 1. Então aqui apresenta maior número atômico e esse apresenta menor número atômico. Como os de maior número atômico estão em lados opostos, a isomeria deles será E. Já essa outra ligação dupla, como ela apresenta dois substituintes iguais, que no caso é hidrogênio e hidrogênio, aqui não apresenta isomeria. Então a gente não precisa representar aqui na frente. Então no carbono 3, que é o número do carbono da ligação dupla, existe uma isomeria E. E esse é o nome desse composto. E se você quiser tirar print de todas as anotações,